5 minutos para começar. E agora, me escutam? Muito obrigado. Presenças ilustres, então eu vou falar tudo que eu tinha falado de novo. Eu já comecei a gravação, eu vou iniciar mesmo em 2, 3 minutinhos. Essa live é feita. Deixa eu baixar aqui o. Essa live é feita para quem chega na hora, então para a gente manter e respeitar quem chegou, né? Eu vi as pessoas chegando, então eu vou cumprimentar a Valéria, a Regina, Luísa, a Iris, o professor Carlos. E agora eu não sei se tem mais alguém que passou aqui. Quem tiver online aí mandando mensagem, a Roseli já logou. Eu tenho duas assistentes, uma virtual e uma local. Eu estava falando aqui com a música do fundo, e aí a Roseli veio me avisar aqui, e a Iris mandou a mensagem também. Então agora está funcionando. O que está acontecendo? Eu estou usando meu celular, estou experimentando usar o celular para assistir, mas tem muito delay, né? Então fica difícil eu acompanhar, e na verdade eu tinha deixado o celular sem som, né? Para não dar reverberação, microfonia, mas eu estou testando para ficar com esse layout legal na tela, eu poder alterar algumas imagens e usar, mas muito bacana, muito importante. No computador eu tenho mais controle aqui das mensagens, e é muito legal se vocês puderem interagir, né, e ir acompanhando, aí eu vou vendo se a coisa está fluindo bem, e aí vamos ver tudo que a gente consegue fazer e até onde a gente consegue ir. Fiz um roteirinho aqui para ver se a gente não se perde. Conforme as pessoas forem chegando aí, eu vou interagindo também. Dona Denilde entrou, legal, obrigado, bem-vinda. Muito bem. Então, o papo de hoje, já vou fazer aqui as interações de imagem para trocar, né? Que assim é que eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto dos desafios aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar. Vamos lá. Ah, sim, muito simples. Vou acompanhar o delay aqui. Assim que entrar a imagem nova de baixo, é o tema da reunião, porque o que aconteceu, né? Fazendo uma rápida revisão do que a gente viu na live anterior, a gente começou a falar de
dos 4 perfis, né? Aí eu falei de todos, na verdade, cobri um pouquinho de cada um. E de cada perfil eu falei quais são as preferências de cada um, as preferências de pensamento, né, de uso das áreas do cérebro. E é, aquilo que incomoda cada uma das preferências. E aí a gente tinha deixado alguns desafios, mas com relação àquilo que te incomoda, né? E se você consegue desenvolver uma atividade que está mais próxima a uma área que não é a sua própria, né? Então, opa, deixa eu voltar aqui para... Muito bem, voltar aqui para a tela de mensagens, assim eu consigo acompanhar as mensagens de vocês também. Ruane chegou! Bem-vinda! Legal, obrigado pela presença. Muito bem. Então aí, agora, o que eu pretendo fazer? Até por algumas mensagens que eu recebi, algumas perguntas que o pessoal aí mandou pelo sistema, né? Falando, a gente nunca sabe como que as coisas vão desdobrando, né? Mas aí, legal, Ruane, bem legal ver você aqui. Aí, o que aconteceu? Deixa eu posicionar melhor minhas coisas aqui. A minha preocupação sempre, né? Você vê que eu coloquei agora 4 caracteres, né? 4 personagens para a gente usar o estereótipo de cada um, ou seja, eu pretendo trabalhar com cada um dos personagens para a gente também se acostumar com as 4 áreas de forma diferente. A gente precisa entender que é quando como a gente está aprendendo música, né? Então você aprende as notas musicais, né? Bem simplesinho, você vai se acostumando com as notas. E as pessoas, né, são sinfonias completas, complexas, né? Então não dá para a gente achar que porque aprendeu, até decorou e sabe cada uma das 4 partes, que a gente já consegue mapear e entender profundamente as pessoas. Ajuda muito, depois que a gente começa com a gente mesmo, claro que ajuda muito, mas até com a gente mesmo, a questão é, você também não é uma cor só, né? Então, por exemplo, uma pessoa mandou uma pergunta para mim, dizendo, Tadeu, eu tenho, você colocou uma lista lá de 4 áreas e 4 preferências por área, mas eu encontrei preferências nas 4. E aí você colocou o que incomoda, e aí você também, eu encontrei coisas que me incomodam nas 4 áreas. Falei, é isso mesmo, tá? A gente aprende em separado, mas todos nós, você vai ver, quando você faz o assessment, né, que a gente chama, que é que você responde um questionário completo. Eu vou mostrar o meu, vou compartilhar. E você recebe o relatório, você recebe uma combinação de cores, né, para você poder se entender. E da mesma forma são as outras pessoas, né? Então a gente não coloca estereótipo nem na gente, com licença. A gente não coloca estereótipo nem na gente, principalmente nas outras pessoas também. Mas é lógico que ajuda muito. Então, o que eu vou fazer, e foi uma recomendação aí das minhas assessoras, né? Vamos trabalhar com 4 personagens, e esses personagens sim, né? Como eles são avatares, eles podem ser quase que 100% de uma cor só, para a gente ir aprendendo a trabalhar, tá bom? Então, eu vou começar com um deles, né? Eu eu tô rindo porque assim, é lógico que eu vou começar com o verde, porque são as áreas que eu tenho mais preferência, né? Deixa eu compartilhar o meu perfil, porque eu falei de muita coisa, né? Deixa eu pegar aqui, né? Primeiro, né? Eu vou carregar uma imagem aqui primeiro para dizer o que é que eu estou falando, o que a gente representa, né?
Nós somos uma combinação do cérebro como um todo, adoro essa imagem, né? Então, apesar de eu ser azul, esse personagem, né? Esse é o Tom, tá bom? Eu vou usar esse personagem. Ele é o Tom, ele é 100% azul, mas mesmo o Tom, ele tem características de outras cores. Então a gente precisa enxergar ele assim. Ele é um padrão azul, mas ele vai ter aí na cabeça e a gente vai poder observar comportamentos de todas as áreas, tá bom? E aí, de cara, deixa eu ver se eu já acho aqui. Olha só. Quando você faz o... Ah, é mesmo, né? Podia estar vestido de verde, mas na verdade, Juane, mas na verdade, olha, eu acho que eu não tenho. Acho que eu não tenho nenhuma camiseta verde. Ai, ai. Mas é boa dica. Eu vou ver se eu consigo, pelo menos alguma identificação verde. Até vermelho eu tenho, tá? Mas verde eu não tenho. Ou pelo menos não me lembro que eu tenha. Acho que eu tenho verde musgo. Então, olha só, esse aqui é o meu perfil. Quando você faz o assessment, deixa eu voltar, tá bom? Eu vou só deixar essa imagem um pouquinho para dizer isso, né? Nós somos uma combinação de cores. Isso é quando a gente faz a devolutiva, a profissional, com uma oportunidade, ou num workshop, ou individual, né? É um resultado assim que você recebe, mas toda uma documentação completa, né? Que te ajuda a. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês, olhando para vocês, tá bom? Você recebe toda uma documentação completa que te ajuda a entender você primeiro, né? Então você vai saber o quanto que você é de amarelo, quanto você é de vermelho, azul e verde, tá? Então no meu caso, você vê que eu tenho aí uma combinação e a gente estuda aí. Depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas eu não vou falar de mim agora, mas eu vou falar assim, que quando você pensar em você, pense numa escala de cores, numa paleta de cores, todas as possibilidades são reais. E outro comentário é que uma pessoa falou: Ah, eu achei um teste gratuito na internet que eu consigo lá, com 9, 10 perguntas, ver o perfil. Isso é válido? Eu falo: Olha, é válido da mesma forma que eu estou pedindo para vocês aqui se autoavaliarem. É sempre válido, a gente aprende. Mas eu separei aqui o, o questionário, eu tenho um em papel ainda. Agora a gente trabalha mais online, né? Você recebe um link, mas eu tenho aqui um formulário, né? Com várias perguntas para você responderem, né? Isso aqui é o mesmo online. Tem inglês, português, espanhol, tá? E eu contei aqui, são 120 questões, tá? Que você responde, então você responde com calma, presta atenção nos detalhes, escolhe uma hora que você está tranquilo. Isso não é um teste para você ser aprovado, então você não precisa se preocupar, você não precisa estudar, você não precisa se preocupar em responder a pergunta certa ou errada. Mas este sim, um relatório completo, vai poder te dar uma radiografia completa das suas preferências, dos seus entendimentos, e isso é uma ferramenta para trabalhar com autoconhecimento, né, de várias formas. Então tem coaches que usam, as empresas utilizam de formas diferentes para equipes, dá para fazer várias combinações. Então, na medida que você quiser se aprofundar realmente no seu perfil, esse é o caminho, tá? Dá para fazer, inclusive, individual também. Eu costumo fazer em grupos, né? Eu tô para publicar aí um workshop, né? O mínimo é de 10 pessoas, mas, por exemplo, se eu juntar um grupo de 10 pessoas, a gente faz um pacote e consegue fazer um evento bem legal, né? Porque é bacana, inclusive, fazer em grupo, porque é legal de comparar, você vê as diferenças, você vê as semelhanças também, isso é muito bom. Bom, então vamos falar. Vamos falar do. Ah, meu personagem verde, meu avatar verde. Deixa eu ver onde ele está aqui. Bonitinho, eu preparei ele aqui para vocês. Cadê meu personagem preferido? Ai, meu Deus. Ah, ele caiu aqui. Ah, ele está aqui, né?
Esse aqui é o Venom. O Venom é o verde, né? Eu não separei a foto separada dele. Deixa eu ver quem entrou aqui nos últimos segundos. Erid, bem-vinda. E Silmara, Silmara! Está em Birigui ainda, Silmara? Deve estar, né? Muito legal, prazer em revê-la mesmo virtualmente aqui, ter a sua presença. Muito obrigado, muito honrado com a sua presença. Beijo para a família, beijo para o pessoal aí. Característica, vamos falar então. Perfil verde, ok, pessoal? Deixa eu voltar a ver as mensagens aqui. Eu estou pilotando alguns sistemas, né? Aqui, tá. Última mensagem que eu tenho aqui da Ruane. Sim, né? Era para eu estar de verde. Qual que é o perfil? O perfil do Venom, que é o nosso amigo aí que está de verde, e ele é um perfil estrutural. Se você se lembra de algumas características, né, do que a gente falou, o perfil verde é o perfil de organização, é o perfil que gosta de planejar as coisas, de organizar, de quando for executar algo, já saber o que vai acontecer. Então, nessa mesma linha, o que desagrada, né? O que desagrada o perfil verde é justamente a desorganização, a improvisação, né? E as coisas que não são planejadas, a falta de segurança, a falta de controle, né? Então, o Venom, por essas características, né, ele já escolheu desde o ensino médio, ele escolheu no ensino técnico, ele foi fazer algo próximo a exatas, né? Ele foi estudar coisas de tecnologia, né? E foi para a faculdade também, se desenvolveu em análise de sistemas, programação de computadores, e aí foi trabalhar como desenvolvedor de aplicativos ou programação de computadores, né? Por quê? Porque ele tem facilidade e ele gosta, né? Então isso é meio que um ciclo, né? Ao se desenvolver, ele foi se aproximando e gostando dessa forma de pensar, né? E tem facilidade. Então, ao mesmo tempo que ele foi se desenvolvendo desse lado e com essa área de preferência até mais verde do que azul, né? Mais de organização do que a própria área de analítica, né? Ele acabou se encontrando, e não é por acaso então que ele gostou e está muito satisfeito com a profissão dele, né? Aí o que acontece? Isso que eu gostaria que vocês também levassem do call de hoje, né? Então para quê? Se ele está feliz, né? E ele é um programador de computador, ele nem conhece essas ferramentas e mais nada. Por que ele veio parar aqui, né? Por que ele deveria ou poderia utilizar o HBDI em benefício dele? Veja que ele não tem problema não, então está feliz. Mas aí acontece que ele começou a pensar em algumas coisas e ele viu que em algumas áreas ou em algumas coisas ele não atingiu todo o potencial. Ele tem essa sensação. Não que ele seja frustrado, mas ele sente ainda que ele poderia melhorar em alguma coisa. Poxa, eu não consegui ainda, eu não estou 100% satisfeito, eu acho que eu posso evoluir um pouco mais. Né, logicamente, né, que a gente já sabe, eu já estou cantando a bola, se ele está mais do lado analítico aí, né, esquerdo, né, vamos dizer assim, onde ele vai sentir falta e aonde ele vai perceber que ele ainda tem alguma eu não vou dizer deficiência, mas assim, essa sensação de que as coisas não estão indo muito bem. Muito provavelmente em termos de relacionamentos, né? Às vezes ele pode estar sentindo que alguns relacionamentos não vão bem, ou na área da questão do amarelo, né, ele pode ter algumas atividades, né, que ele tem dificuldade ou que ele não consegue ter resultados tão bons quanto na profissão dele, ou quando aparece alguma tarefa, alguma questão que exige um pouco mais do lado criativo,
às vezes ele se sente um pouco, não se sente tão bom quanto quando ele está ali na praia dele, na área de programação, de organização. Isso pode ter vários efeitos, mas por isso que é legal a gente pensar no Venom por enquanto, né? Aí ele vai descobrir que ele chegou no auge da profissão e se ele for convidado, por exemplo, para liderar uma equipe de desenvolvimento de aplicativo, todo o conhecimento e tudo que ele tem lá é ótimo, é super válido, mas talvez ele nem tenha sido considerado como um dos candidatos porque ele não demonstra empatia com as pessoas, por exemplo. Talvez ele saiba disso e talvez ele nem saiba. Talvez ele está se sentindo sacaneado lá na profissão dele. Ele vê outras pessoas que nem são tão boas quanto ele na área técnica, né, na performance, e fala, a pessoa foi lá e talvez ele não entenda que essa pessoa demonstrou algumas características na parte relacional que ele não demonstrou. Tá? Isso é muito comum acontecer. E ele pode ter várias formas dele chegar até o HBDI. Ele pode realmente ter essa consciência, ou então alguém indicou para ele. Então, se ele está numa empresa que, por exemplo, que ajuda as pessoas, né, é natural fazer isso. Mas se ele não está, ele vai procurar alguém para ajudá-lo, a pessoa pode usar, um exemplo, pode usar o HBDI para ir atrás. Então, é importante que na medida que você começa a identificar a sua própria preferência, que você comece a pensar, ou seja, essa é uma das hipóteses que a gente tem de entender, poxa, por que eu não consigo determinada coisa? Pode ser, eu falo muito, né? Minha linguagem é muito de empresa, mas estava conversando com um amigo meu, a gente vai desenvolver alguns trabalhos aí nessa linha. Por exemplo, por que eu não consigo juntar dinheiro? Né? Eu preciso entender. Poxa, eu sou. Não existe nenhum perfil próprio. Não é? Você não está. A cor de preferência não é. Você não está predestinado, né, a ser alguém por conta da sua preferência cerebral. Mas você pode, por exemplo, o próprio Venom, né? Por que será que ele não consegue? Ele é verde, mas por que será que ele não consegue juntar dinheiro? Por que será que ele não consegue, aí no caso que a gente falou, ser promovido? Por que será? Né? Então, ele pode estar, isso é um risco, ele pode se esconder na sua linha, na sua zona de conforto, ele vai ser ótimo, vai trabalhar ali e vai se tornar um especialista na sua área, mas vai guardar algumas frustrações que ele poderia trabalhar. Por isso que vem os desafios. Ele não precisa fazer um desafio aonde ele é bom e aonde a empresa, inclusive, conta com ele no trabalho. Ele não vai fazer desafios nas coisas que ele faz melhor. Mas, por exemplo, se ele precisa desenvolver mais a criatividade, ele pode ou pedir uma atividade ou fazer um hobby, né? Fazer uma atividade fora do trabalho de final de semana que exija mais criatividade. Um curso de solução de problemas, ou música, ou alguma coisa assim. E na parte relacional, também, né? Ele pode ou fazer um curso, formar. Eu não gosto muito de recomendar curso, não. Eu gosto mais, no caso aqui, para desenvolver, é prática mesmo. Alguma atividade relacional, né? Então, dar aula, por exemplo. Se ele é tão bom, né? Se ele é tão bom lá em programação de computador, por que ele não vai dar aula de programação? Né? Já é um primeiro ponto, ele vai ter que se esforçar um pouquinho, se relacionar com as pessoas. Né? Note que depende de vontade, né? Ninguém vai fazer isso contra a vontade, mas são formas de você buscar se desenvolver. E se isso for focado em um objetivo específico, que você tá percebendo,
né? A gente tem falado muito agora ultimamente, né, com essa questão de pandemia, de curva, né? A gente também tem uma curva, sabia? A gente tem uma curva de performance. Então a gente começa a crescer, 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 que é onde a gente está se apoiando nas nossas preferências e nas nossas habilidades, naquilo que a gente é melhor. E aí a gente vai ter alguns fatores limitantes. Então cada um vai ter a sua curva começando a achatar a curva, né, para usar a linguagem da moda. O que achata a curva? É alguma falta de habilidade, muito provavelmente em algumas dessas áreas aí, né? Então o Venom, para completar, só para terminar o perfil e usar um caso, casos reais, né? O Venom nas últimas férias, isso aqui eu preciso achar as imagens. Eu tinha carregado as imagens aqui. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui, porque se não tiver eu vou recarregar. Ah, sumiu. Eu não vou. Deixa eu ver se eu consigo carregar. Essa eu preciso carregar de qualquer jeito. Vou pegar a cena 8 aqui. A cena 8 tá aqui. Deixa eu carregar aqui. Desculpa, tá, pessoal? Eu tô conversando comigo mesmo, mas é que eu tinha carregado algumas cenas aqui e elas sumiram, né? Mas eu faço de novo rapidinho, que agora eu já aprendi. É que essa eu preciso mostrar para vocês, porque o Venom foi viajar para a Europa e ele fez um planejamento, né? Como ele é programador de computador, essa eu preciso mostrar para vocês. Ai, ai, ai. O Venom fez uma tabelinha assim, que ele é programador de computador e ele é verde. Vou esperar carregar a imagem. Então, aí ele foi viajar para a Europa e ele fez uma planilha, né, de origem, destino, né, e quilometragem para saber o tempo de deslocamento, quanto tempo ele podia ficar em cada lugar, né? E você vê que essa é as habilidades, né, onde ele está mais confortável. E aí ele usa isso, né, não só para o trabalho, mas ele se diverte nas férias fazendo isso, né? E deixa eu tirar daqui. Só que aí, né, o fato dele fazer isso, né, como a gente falou, pode ser que isso seja, na verdade, algo que soa ruim, né, incômodo para outros perfis, né? Então você vê que ele, então as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, a gente vai reconhecendo tanto em nós essas características quanto nas outras pessoas, tá? Então isso para a gente começar a entender, né, a questão de empatia e relacionamento é muito importante. Então se você gosta de fazer, né, planos, planilhas, e aí quando você for viajar, né, se você imaginar que você vai fazer umas férias, você vai colocar numa tabelinha, dia por dia, né, para onde você vai, que dia que você vai, quantos quilômetros, e depois quando você estiver lá executando, você vai gostar de acompanhar, né, a viagem, né, e se você se divertir com isso, né, pode ter certeza que tem muito de verde aí nessa característica, né. Isso é bom ou é ruim? Depende, né? Depende de como as coisas acontecerem aí, né? Como que forem os relacionamentos aí com as pessoas. Mas isso que é muito importante, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se eu separei algumas coisas aqui, né? O Venom fez isso aqui, ó. O Venom fez um caderninho, imprimiu, passo a passo da viagem, né? Tá aqui, ó, a planilha tá aqui, tá? Ele fez, depois executou a viagem, né? Executou a viagem e aí encheu essa pasta aqui com tudo por onde ele passou, né? Algumas coisas deram certo, outras não, mas essa é a característica aí desse nosso amigo. Então, a partir daí, qual que é o desafio, né? Muito provavelmente na área
relacional, né? Então, porque algumas questões aí que essa pessoa de perfil verde vai carregar nossa, por que talvez ele não chegou em alguns pontos da carreira? Porque ele não foi convidado para ser para algum cargo de liderança ou para alguma outra posição, né? Ou até outras empresas, né? Porque as pessoas não convidaram ele para outras oportunidades. Provavelmente, né? Provavelmente, porque nas deficiências ali do lado relacional, ele acabou sendo deixado para trás. O desempate, né, não foi na área técnica, né? Então o desempate pode ter sido na área relacional. Essa é a questão, né? Então esse é o detalhe. Portanto, né? Portanto, qual que é o desafio para essa semana? A gente já está indo para 30 minutos de call, né? Eu não vou estender até 1 hora hoje, mas reforçando, né? Por que eu chamo de call de planejamento? Que é para a gente planejar a semana, porque é para a gente ter alguma referência para tentar fazer vocês lembrarem de mim aí durante a semana toda. A Ruane está comentando aqui. O Venom pode oferecer um workshop sobre planejamento de viagem pós-Covid. Pode sim. Foi muito legal. Eu conheço bem o Venom, convivi bastante tempo com ele. Tá? Ele mudou um pouquinho agora, ele tem um perfil, não sei se vocês viram aqui, o perfil dele, ele conseguiu se desenvolver bastante no perfil azul e no perfil amarelo, e ele está apanhando ainda no vermelho, né? Mas ele está aprendendo. Então, mas é isso mesmo, né? Quando o Venom pensa em fazer alguma coisa, em ganhar dinheiro, em fazer o que gosta, viver o sonho, sempre, sempre, sempre vai estar relacionado com as preferências de raiz, né? Então, é lógico, mas isso é natural, a gente vai procurar naturalmente essas áreas. Qual que vai ser o problema do Venom para fazer o workshop, Ruane? Ele vai precisar vender, né? E quando ele for vender esse workshop, ele vai vender, não vai se vender só para verdes, né? Ele vai vender para azul, para amarelo e para vermelho. Então aí ele mesmo, ó que legal, essa boa pergunta, né? Porque aí já me proporciona essa resposta também, né? A minha máscara caiu. O Venom criou um workshop de organização de viagem pós-Covid, só que quando ele vai vender características verdes. Quando ele fala bem de alguma coisa, lógico que ele gosta, ele vai falar que tudo que é legal do lado verde, né? Então, mas ele vai precisar ele mesmo sair da sua preferência e ir para a área do lado direito, que ele não tem tanta prática assim, para falar com amarelos e para falar com vermelhos, né? Então, porque vender para verde, de verde para verde é fácil, né? Agora, por que que um vermelho e principalmente por que que um amarelo, que é o oposto, né? Os quadrantes diagonais são opostos, vai querer fazer uma viagem 100% planejada, organizada, com detalhes, né? Isso aí é um horror, isso é algo que pode incomodar muito alguém que tem um perfil de preferência predominante amarelo, né? Aí eu tenho que olhar o que eu faço de bom, quais são as coisas que agradam os amarelos e eu vou dizer quais são os benefícios de planejar, mas não porque o verde planeja e o benefício de planejar para o verde é planejar. O benefício de planejar para o amarelo, eu vou procurar na lista daquilo que agrada e vou falar, olha, se você planejar suas férias bem, você vai ter
mais dinheiro para fazer mais coisas. Você vai poder exercer toda a sua liberdade de fazer coisas, guardar dinheiro separado para um dia fazer algo que você nem sabe o que é. Vai aparecer uma surpresa na viagem. Lógico que vai aparecer. Né? E se você não tiver dinheiro? Se você gastar mais nos 5 primeiros dias e não sobrar dinheiro para frente, você vai ficar sem a liberdade de escolha. Então você vai vender planejamento para obter liberdade, criatividade, possibilidades, que são coisas que vão agradar um pouquinho mais o amarelo. E lógico, e na verdade foi como o Venom planejou, porque ele também não foi viajar só com verdes, né? Você naquela planilha tem dias livres, né? Dias de que eu não sei o que eu vou fazer, e inclusive a planilha permite para o amarelo, né? Que se você está num lugar e você planejou ficar 2 dias, você pode ficar 3 ou 4, justamente porque prevê essa flexibilidade aí. O Venom, quando foi viajar, ele já conhecia um pouquinho das outras áreas, né? E, e por que um vermelho, e nessa mesma linha, por que um vermelho também deveria investir um pouco num workshop de planejamento? Olha que coisa maçante, coisa chata, né? Para um vermelho. Nossa, workshop de planejamento de viagem. O que eu gosto é viajar com as pessoas, aproveitar a companhia, não importa o lugar, não importa quando, não importa onde, né? Se você lembrar das 4 perguntas lá do que a gente fala, que eu falei no primeiro call, né? Do porquê, com quem, né? Como. Pro vermelho, importa com quem ele vai viajar. Não importa muito para onde, né? Só que é assim, né? Se você não souber exatamente, se você não planejar, pode ser que você não consiga desfrutar tanto assim da companhia das pessoas. Então, isso também é usado para vendas, né? E é usado até para você entender da mesma forma, né? Se tem algumas pessoas que você não se relaciona tão bem, falta um pouco de empatia, numa relação comercial, falta de empatia significa falta de vendas, né? Então, se você não está vendendo tanto assim, até você pode fazer um estudo, uma hipótese, pode ser que você esteja vendendo somente para as pessoas que têm o mesmo perfil que você. Isso é muito provável, tá? Que a maioria dos seus clientes tenham uma forma bem parecida de pensar igual a você, né? Legal, deixa eu ver as mensagens aqui. Legal, legal. Sim, sim, então a gente vai. Obrigado. Então, por isso que a gente precisa ir conversando mais e as perguntas também me ajudam a ir acrescentando, porque eu tenho uma linha aqui, mas por exemplo, né, eu já saí um pouquinho, porque essa pergunta aí da Ruane me ajudou, né, e a pensar um pouquinho mais nessa questão. Não tinha pensado nem em falar isso agora, né, mas são os exemplos que a gente vai trazendo. A live é mais legal por conta dessa dinâmica mesmo, né? São todas as possibilidades, né? E então, olha só, a gente estava falando de empatia, a gente passa por vendas, né? E passa por vendas e passa por equipes, né? Quando a gente fala num grupo de pessoas, isso também é importante, né? Que é um exemplo que a gente aconteceu. A tendência também, quando a gente monta uma equipe, naturalmente que, lógico, né, como a gente monta equipe de trabalho, ou equipe de voluntários numa ONG, ou uma equipe, mesmo os amigos que vão viajar, é comum que as pessoas tenham sempre as características mesmo, as características parecidas também. E os efeitos são sempre os mesmos, né? Aquele efeito de curva achatada. Fala, puxa, a gente não está conseguindo executar tudo. Por exemplo, até numa ONG, não gosto de falar, não vamos falar muito de vendas, mas vamos falar que a gente fez uma ONG para distribuir comida, né? E aí tá todo mundo lá e a gente tinha um plano de atingir tantas famílias por semana
e a gente está abaixo e a gente não sabe exatamente por que a gente está fazendo isso, né? A gente vai procurar algum padrão e acaba encontrando, né? Então, recentemente, quando a gente foi lá com a Iris, né, trabalhar num workshop de uma ONG, a gente descobriu realmente, né, uma grande quantidade de pessoas com perfil vermelho, e isso trazia para as atividades, né, uma falta de planejamento, uma falta de controle financeiro, e aí eu acabava perdendo um pouco de tempo e dinheiro, e isso fazia com que eu atingisse menos pessoas. Então, por que um perfil vermelho iria perder tempo, né, para investir em um workshop de aprender planejamento, aí como a Valéria estava falando? Qual é o benefício? Poxa, eu vou atingir mais pessoas, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Então é importante que eu faça o planejamento com foco no meu perfil. Eu vou ficar mais feliz se eu puder ajudar mais pessoas. Então as possibilidades são inúmeras, inúmeras. Muito bem. Eu falei da curva de performance, eu fiz até um planejamentozinho aqui, tá? Da minha live. Passamos por tudo. Eu queria deixar, então, como a gente fala de call de planejamento, o desafio para a semana, né? Então, assim, o desafio para a semana, agora, eu fiquei com também um comentário que a Iris me passou aqui na semana passada, uma pergunta, né? Que é o que eu já mencionei um pouquinho. Falei, então o HBDI é só para quem está com problema? Não, não necessariamente. Então, o desafio que eu vou deixar aqui para fechar o call para a semana que vem, e aí a gente interage tanto com esses assuntos quanto com mais coisas, é assim: pensa nas curvas de performance das coisas que você quer fazer, né? Para o pessoal que trabalha comigo aí na consultoria, né? A Regina, que eu vi que estava, não sei se está aqui ainda, não consigo ver a lista de todo mundo, e para a Ruane, falando de projeto de vida, principalmente para essas pessoas, mas para todo mundo, né? A gente tem projetos na nossa vida, né? E esses projetos têm curvas, né? Então a gente começa a olhar quais são os projetos que estão na curva já achatando, ou seja, eu pensava que eu ia atingir determinado resultado e a tendência agora parece que eu não estou conseguindo. Eu achei que eu ia juntar muito dinheiro e acabou que eu não juntei tanto. Eu achei, vou falar um exemplo aqui que não tem nada a ver com ninguém, né? Eu achei que eu ia perder tantos quilos e acabei não perdendo tanto. Para qualquer projeto, para qualquer meta, que eu estou vendo que a curva, eu não estou mais caminhando naquela velocidade rumo à meta, eu primeiro preciso identificar isso. Então, o primeiro desafio eu não tenho problema, note que eu não tenho problema, a minha vida pode estar muito bem, mas eu estou olhando para algumas metas que estão, na verdade, cada passo que eu dou parece que fica mais longe, né? E então identificar isso, né? E aí, lógico, com esse papo que a gente teve aqui, começar a identificar dentro desses 4 perfis. Lógico que você já tem mais ou menos umas dicas aí de quem é você, né? Mas se tiver algumas dúvidas aí, entre em contato, a gente conversa. Eu vou postar algumas coisas aí ao longo da semana, mas pode mandar mensagem também que a gente ajuda, né, a identificar. Procura ver se isso que você não está atingindo é quase certeza que vai estar muito relacionado a uma área em que você não tem tanta preferência assim, que você não pratica tanto e que, na verdade, você acaba, é a primeira coisa que você elimina do seu plano. Quando você está cansado, quando você está estressado, você deixa, né, de forçar essas áreas que são mais desconfortáveis e passa a voltar para a sua área de conforto. Então, o desafio é esse, porque se você conseguir identificar, focar, né, em um resultado objetivo e você começar a ter uma hipótese, né, você pode trazer
ou comentar como exemplo. Se você mandar durante a semana, eu posso usar como exemplo, porque olha só, eu vou falar de outros 3 personagens aí. Vai ser uma live, são 4 lives. Né? Hoje foi o Venom, eu ainda tenho o Tom e ainda tenho as outras 2 personagens aí para falar, né? Então aí quando a gente falar dessa personagem, a gente utiliza algumas referências e alguns exemplos próximos a tanto as suas metas quanto aos objetivos. A gente não compartilha informação pessoal, mas a gente começa, né? Tem muito de mim no Venom, né? Você viu por causa das brincadeiras, essa viagem da Europa aí foi eu que fiz, né? E outros detalhes também, mas é legal que a gente comece a enxergar essas questões e usar o HBDI a nosso favor. Tá? Funciona, tá, pessoal? Isso é comprovado aí, já tem 10 anos. Muito bem. A live está oficialmente encerrada às 20h44, 20h45. Né? Eu vou ficar aqui mais um tempinho olhando as mensagens. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Eu vou ficar aqui até encerrar os comentários todos. Mas, no mais, pessoal, muitíssimo obrigado. Eu adorei ver os nomes entrando aqui. Todo mundo, né? Algumas pessoas que eu não vejo há muito tempo, algumas que eu vejo há um pouco, que eu não vejo há menos tempo, né? Mas todos os amigos aí, todas as pessoas aí que eu respeito muito, e isso me honra muito aí a presença de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação no sistema, mas eu vou continuar ao vivo aqui mais uns 5 minutinhos aí para finalizar. Muito obrigado.